Pra quem tá aí no Brasil, não sei se já é boa tarde, acho que já é. Mas enfim. Olha, gente, tem que ter coragem pra sair com o cabelo assim, sem nada na rua. Ele não é vermelho assim não, é o reflexo. Acho que é o reflexo da claridade, ok? Ai, meu Deus. Então, ó, não pus boné, não coloquei arquinho, não coloquei nada. Não coloquei nada, né? Aí ele fica assim. E não é vermelho desse jeito. Mas fica descabelado. Esse cabelo aqui, além de ter que passar creme nele e tudo pra ele abaixar, ainda ele parece que tá sempre descabelado. Se não colocar um arquinho, alguma coisa pra disfarçar, ok? Mas hoje eu decidi fazer a live assim mesmo. Ai. Enfim. As ruas tranquilas, né? Aqui já é final de domingo, já finalzinho, já acho que é umas 6 horas da tarde, ou quase 6, não sei. Enfim. Vamos lá. Tô achando aqui estranho esse vermelho aqui atrás de mim, que eu não sei. Que não é assim não. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre esses negócios de vídeo da tecnologia chamada da tecnologia da tal de inteligência artificial, ok? Então, essa tal de coisa aí que eu não gosto, né? Vou ficar nem muito falando o nome dela, porque ela tá captando que você fala o nome, né? Então, os seres humanos criaram uma máquina, ok? Os seres humanos criaram uma máquina e colocou tudo nessa máquina, ok? Então, os seres humanos criou uma máquina, fez memória para essa máquina. Imagina assim, imagina uma máquina. Mas é uma máquina que ela se comunica com o mundo inteiro, ok? Então, os seres humanos que faz tudo. O ser humano pode ter ajuda de anjos caídos, pode, não tem, viu? Muitos têm ajuda de anjo caído. Aí pelo menos tem uma coisa bonita aqui, gente, essas rosas vermelhas. Já que é para ficar vermelho, mas o reflexo do sol, meu cabelo não está vermelho assim. Mas vamos lá. Vamos lá. Hoje nós falando aqui com o cabelo bagunçado tudo, porque hoje eu decidi sair na rua sem nada, sem colocar nenhum disfarce no cabelo. Mas ele tá voando aqui, acho que eu vou arrumar água pela rua e pôr nele. Aí, enfim. Então vamos lá. Senão a gente não vai conversar. Se eu ficar olhando meu cabelo, a gente não vai conversar. Então, gente, o ser humano criou uma máquina, colocou memória nela, ok? O ser humano, ele recebe ajuda do lado do espiritual das trevas e tem aqueles também que são usados por Deus, ok? No mundo tem as pessoas que é usado por Deus, pelo Espírito do Eterno Deus, que recebe sabedoria, né, do Eterno Deus, mas tem também aqueles que recebem a sabedoria do outro lado, gente. E vocês precisam ser inteligentes para entender isso, ok? Não fica por aí, igual eu vejo muitas pessoas dizer que tudo foi Deus, tudo foi Deus. Não, gente, nem tudo foi Deus. Deus fez o que é bom, perfeito e agradável, ok?
Muita coisa quem criou foi os homens. 6.000 anos de história da humanidade de Adão e Eva pra cá. 6.000 anos. Que o homem comeu lá do fruto e passou a ter o conhecimento do bem e do mal. Ok? Então, o homem tem criado muitas coisas. O homem tem criado muitas coisas, ok? Algumas boas e tem coisa assim. Tem coisa que não é nem questão de ser boa ou ruim. Tem coisa que pode ser usada pro lado do bem e pro lado do mal. O mundo, parece que o mundo virou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? A gente não tem que ficar discutindo o porquê das coisas, que ficar também discutindo o porquê. Acho que eu vou naquela praça ali, eu espero que não esteja muito cheio lá. A gente não pode ficar discutindo o porquê das coisas, porque nós não somos Deus. Tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que só Deus entende, ok? Por mais que esses povos explica na internet, estuda, explica, pode errar. 100% a gente só confia em Deus. Ok? Então, como eu estava dizendo, o homem, o ser humano, né? Tem mulher também, tem muita mulher também que inventa as coisas, viu? Então o ser humano também cria as coisas. Nem tudo que o ser humano cria é bom. Então, estou falando dessa máquina, né, que o homem criou. Então o ser humano criou essa máquina. Às vezes eu até deixar meu cabelo bem bagunçado mesmo, assim. Vou ficar preocupado. Enfim. Então, o ser humano criou uma máquina. Capacitou essa máquina. A máquina, vamos chamar de máquina-mãe. Tem vários nomes aí, mas não estou preocupado com o nome, não. A máquina-mãe, vamos supor. Então, o ser humano criou uma máquina-mãe. Colocou um monte de memória lá dentro. Estudou, descobriu, teve sonho, teve revelação, dada por Deus, dada pelo mal, sei lá. Porque nós não podemos atribuir tudo a Deus. Ok? Nessa desculpa de ser tudo Deus, as pessoas cometem erros, muitos erros, porque assim, eu não posso atribuir a Deus algo que ele não fez. E quando eu atribuo a Deus algo que ele não fez, eu estou errada. Eu não posso fazer isso. Então por isso que a gente tem que analisar direito. Mas peraí, é Deus mesmo foi Deus que criou isso ou foi o homem? Então nós temos que ter discernimento. É claro que o homem ele pode ser usado, como eu disse, pelo bem e pelo mal. É claro que o homem sozinho, ele só vai inventando, quer dizer, sozinho. Eu acho que o homem não é sozinho, não. Ou ele tá com bem ou ele tá com mal. Ali Adão e Eva estavam sozinhos no jardim, sozinho assim. Eles não estavam sendo manipulados por nada. Mas eles tinham que passar pela prova. Gente. Isso aí também não adianta ficar discutindo, não, que é dar murro em ponta de faca, ficar discutindo. Por que Adão e Eva fez que... Não, gente, não discute isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Eles tiveram que passar pela prova e foi reprovado e pronto. E aí, agora? Vai fazer o quê? Agora eu vou falar, Senhor, nos ajude agora a entender as coisas. Como é que a gente vai viver? Porque o primeiro casal de humanos já foi reprovado. Ok? E de lá pra cá,
As coisas mudaram. Ai, Deus me criou assim. Não, gente. Deus me criou assim, com os cabelos patifados. Ok? Eu nem sei como é que era Eva, mas com certeza não era assim, com os cabelos patifados. Então, vai misturando raças e mais raças e mais raças, mais raças. Cada lugar do planeta Terra gerou um tipo de gente. Então, tem lá o lugar do planeta Terra que gerou as pessoas do olho quase fechado. Tem outro lado do planeta Terra que deixou as pessoas tudo escura. Ok? Tem outro lado do planeta Terra que deixou as pessoas tudo branca demais. O lugar mais misturado que acho que existe no planeta Terra é o Brasil. Ou América do Sul, não sei. Enfim. É um dos lugares mais misturados, né? Ali tem todas as cores, ok? Então, aí o ser humano vai se misturando, casando um povo de um lado do planeta com um outro povo do outro lado do outro planeta. E aí vai surgindo assim, essas coisas estranhas. E aí agora eu vou falar, foi Deus que me criou assim. Não, põe a culpa em Deus não, gente. Oxe, vai arrumar o cabelo. Ou então você não põe a culpa em Deus. Então quando a gente deixar o cabelo ficar natural, não põe a culpa em Deus, que foi Deus que criou assim. Não, foi os meus pais que misturou as raças. Ok? Foi misturando, e eu saí desse jeito, que eu não sou nem branca e nem morena. Ainda no meu certidão de quando eu nasci, tá escrito parda. Ainda bem que quando a gente tira o RG, não tem mais esse negócio de... Eu acho que no RG não tem esse negócio de escrito parda, não. Enfim, parda, isso é cor, gente. E agora eu vou culpar Deus, eu vou dizer que foi Deus que me criou assim. Então nós temos que ter essa sabedoria. Eu vejo muitas pessoas falar, pôr a culpa em Deus por tudo, gente, por coisa que Deus não fez, que foram nós que fizemos. Ok? Que as pessoas é assim, quando elas não querem assumir os seus erros, elas põem a culpa em Deus. Ou elas põem a culpa em Deus ou no diabo. O tempo está mudando já. Ou elas põem a culpa em Deus, ou elas põem a culpa no diabo. Você pode prestar que seres humanos. É claro que o ser humano ele tem influência do lado. Ele pode ter influência do lado do bem, se ele deixar Deus atuar na vida dele, e ele pode ter influência do lado do mal. Isso aí é óbvio, ok? Influência. Mas quem vai decidir, Deus deu a liberdade do ser humano decidir. Ainda que ele vá para o inferno, ele tem a liberdade de decidir ir para o inferno, ok? E já que nós temos a liberdade, vamos pedir para Deus para a gente escolher o melhor, ok? E não vamos pôr a culpa em Deus. Morreu porque Deus quis. Nasceu feia porque Deus quis. Nasceu bonito porque Deus quis. Nasceu feio porque Deus quis. Morreu porque Deus quis. Mas fica pondo a culpa em Deus por tudo. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Ok? Nós somos responsáveis pelas comidas que nós comemos. Nós somos responsáveis pelo tanto de informação que a gente coloca na cabeça e depois não aguenta. Tem um monte de padres e rabinos ficando depressivos e dando a doença do estresse. E agora inventou uma doença aí com nome estranho. Por quê? Porque estuda demais, dá conta que não tem necessidade. Não tem necessidade de perder tanta noite de sono. Que adianta saber ensinar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e ficar doente? E depois dizer que foi Deus que quis? Não, foi você aqui que não soube se controlar. Ok? Então a gente tem essas manias, a gente faz as coisas e depois põe a culpa em Deus. E aí a gente quer que Deus mude as coisas erradas que a gente faz, e se Deus não mudar, a gente diz que Deus não responde oração, né?
Enfim. Mas Deus é pai, é amor, ele é bom. Ok? Ele é bom. Ele ajuda a gente. Mesmo a gente errando, se você pedir com amor, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ok? Aleluia. Glória a Deus, pelo amor de Deus. Por isso que fala que ele é pai. Mas quando fala pai, gente, é um pai de verdade. Quando a Bíblia faz uma comparação de uma coisa, é do lado certo, não é do lado errado não, ok? Amém, glória a Deus. Mas vamos voltar para a máquina que o homem criou. Então o homem criou uma máquina, a máquina mãe, que depois essa máquina mãe tem muitos filhos pelo mundo inteiro. E ali naquela máquina ele enfiou muita memória. E aí descobriu a internet. E aí a internet faz com que as máquinas todas se liguem uma na outra. Inclusive até o celular que eu estou usando aqui é uma máquina. Ok? Porque a internet está ligado com todo mundo que tem o meu número do WhatsApp. Pode conversar comigo. De qualquer lugar do mundo. Ok? Todo mundo que segue meu Instagram ou outras redes sociais pode estar me vendo aqui falando. Então a gente acabou que está ligado com o mundo inteiro através de um celular que é uma máquina. Então o homem foi fazendo tudo isso, alguns pedindo ajuda para Deus, outros pedindo ajuda pro príncipe das trevas, né? Tem muita gente que tem amizade com o príncipe das trevas. Só que quem tem amizade com o príncipe das trevas vai terminar nas trevas, ok? É óbvio. Enfim, Deus seja louvado, aleluia. Vem conosco, Jesus. Enfim, aí tudo que aconteceu na história humana foram colocando nas memórias dessa máquina. Coisa do bem e do mal. Coisa do bem e do mal foi instalada na memória dessa máquina. Coisa do bem e do mal foi instalada na memória dessa máquina. Aí, cada dia eles vão acrescentando mais memória, vão dando mais poder para essa máquina, Aí todo o conhecimento humano de 6.000 anos atrás para cá foi colocado tudo dentro dessa máquina. Agora a máquina está mais poderosa que o homem. Por quê? Eu só tenho aquele conhecimento que eu aprendi ao longo dessa vida. Ok? Mas essa máquina que eu estou falando, ela tem o conhecimento de todos os humanos. E aí, joga lá um assunto, a máquina ela vai rapidinho, ela pensa muito rápido, né? A memória dela é de metal, não é de cérebro humano que pode dar um parafuso, né? Então, rapidinho ela capta tudo que foi registrado nela e dá uma resposta. Ok? Então, como já foi postado muita coisa da Bíblia, muita pregação, muita coisa. Então tá tudo ali na memória. Aí você vai lá e fala assim, eu quero um sermão hoje para me pregar na igreja. O sermão vai chamar o cajado de Deus, exemplo, gente. Ou o sermão vai chamar a bênção abraâmica, e coloca lá naquela máquina e sai pronto a mensagem. Ok? Sai pronto. A pessoa pega aquela mensagem pronta, que ela não teve o trabalho de fazer, não é pela experiência de vida dela, não é pelo conhecimento dela. Ela só conversou lá com a máquina trouxe a mensagem pronta para ela. E ela vai para a igreja pregar, dar uma de sábio. Ok? Outros vão para a internet. Olha, mas todo mundo, gente. Todo mundo, um aprendeu de outro. Tem coisa que Deus fala comigo mesmo, que eu nunca ouvi ninguém falar. Mas normalmente quando eu estou lendo a Bíblia. Ou quando eu estou pensando nas coisas de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Ok? Mas tem muita coisa que eu aprendo porque eu ouvi alguém falar. Ok?
As pessoas compartilhou as experiências dela lá e eu fui analisando, fui aprendendo. Mas essa máquina do mundo, ela tem todo o conhecimento da humanidade toda. Aí o pessoal joga lá um assunto, ela traz pronto. Ok? E aí você pensa que a pessoa é um super sábio na internet. Gente, vocês acreditam que eu fiz um vídeo na rua de uma árvore, uma planta linda, que eu, quando eu vejo lindo, coloco. Vocês acreditam que eu coloquei no YouTube, no meu short do... E fala nisso, se inscreve lá na Eclésia Católica de Cristo. E eu coloquei lá no meu canal do YouTube, porque esse canal tá começando, tem pouquinha gente. E eu coloquei lá as suas curiosidades, só para ver mesmo se mais gente assistiu o canal. Uma pessoa teve coragem de escrever lá se não era montagem. Gente, que montagem, gente. Eu tô andando na rua, eu vejo, toco o celular ali. Eu não tenho frescura, pode olhar meus canais, não tenho frescura com nada, não tem montagem, não tem... Eu não pesquiso nada em inteligência artificial, não, gente. O que eu faço é ler a Bíblia. Enquanto eu tô lendo a Bíblia, eu vou lembrando de algumas coisas e vou comentando. Mas tem que ter a Bíblia na mão. Quer dizer, pode até não ser de papel, mas tem que estar pelo menos no aplicativo, né? Então eu ando sempre com 2 celulares. Um para fazer o vídeo e outro para ler a Bíblia. Aleluia, glória a Deus, ok? Eu não tô com internet fixa no meu apartamento. A internet do meu celular ela é ilimitada, ela não acaba, mas ela não é. Mas dentro do meu apartamento ela é fraca, ela acho que pelo fato de ser mais fechado tudo, então eu vou fazer live e começa a cair a live. Mas eu gosto de andar, eu já provei, já ando, já mostro a natureza para as pessoas, né? Tem época do ano que tá feinho. Agora tá uma época bonita, primavera, né? Tudo verdinho, flores. Mas tem época do ano que as árvores tá tudo pelada. Mas eu mostro tudo naturalmente, gente. E a pessoa foi lá no meu shot do Eclésia Católica de Cristo, de uma árvore de flor que eu coloquei, e perguntou se não era montagem. Ela deu vontade de chorar. Por quê? Porque as pessoas elas já estão tão desconfiadas com esse negócio da tecnologia que aquilo que você mostra que é natural, não acredita mais. Ok? Então, ultimamente começou a sair muitos canais de EQM. Eu morri, Jesus me falou. Eu morri, Jesus me falou. Só que você não vê a pessoa. Você não está vendo a pessoa falar. Tem canais que tem a pessoa falando, aí é outra coisa. Mas a maioria dos canais hoje em dia no YouTube não tem a pessoa falando. Você não sabe quem é o dono do canal. Ali parece uma imagem de inteligência artificial, uma capa de vídeo de inteligência artificial, uma voz falando que você não vê pessoas, né? Passando várias imagens de montagem. Isso aí sim é montagem, gente, ok? E tudo diz que morreu e voltou. E eu um dia perguntei lá no canal, eu falei, gente, mas Deus fala com os vivos também. Não precisa. Gente, porque se está sendo feito pela inteligência artificial, gente, as pessoas elas vão jogando as coisas lá. Eu vi uma mulher que ela é crente e tudo, ela falou, eu tive um sonho e joguei no chat GPT. Para que isso, gente? Eu não coloco meus... Eu falo para vocês aqui nos meus vídeos, mas colocar as minhas revelações que Deus me dá para esses chats aí, não. Depois vai para o mundo inteiro, as pessoas vão copiar e elas vão dizer, e aí você vai pensar que alguém lá do outro lado, você acha que... Aí você vai lá falar assim, olha, eu quero um vídeo assim, que alguém morreu e Jesus falou tal coisa. E aí, a tecnologia faz. E aí? Aí tá virando brincadeira, aí você não sabe mais o que é verdade, o que não é. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Então não precisa todo mundo morrer para Jesus falar, não. Ele fala com a gente vivo. Às vezes, gente, às vezes eu falo umas coisas e tem gente que até briga comigo.
E depois lá na frente, depois de 6 meses, 1 ano, porque as coisas agora estão acontecendo rápido, viu? Eu vejo aquilo acontecer. Nossa, aconteceu. Aquele negócio aconteceu. Eu pensei que que eu tava com raiva, que às vezes você se irrita, que a pessoa fala tanta besteira. Assim, não é que... Esse negócio é exatamente isso. As pessoas querem transmitir conhecimento dos outros. E falam coisas na internet irresponsável, com irresponsabilidade. Então está muito o misticismo, o cabalismo, tudo que é místico das religiões, e vai tudo para a internet e começa a montar uma história ali e joga na internet, e aquelas pessoas simples vai lá e pensa que realmente tem uma pessoa física ali por detrás e não tem. Ok? Tá complicado. Tá complicado porque a gente não sabe mais o que é certo. Por quê? Porque essa tecnologia, ela falha também, ok? Pensa que ela é 100%. Ela pode falhar. E na tecnologia, tem coisas que foi o eterno Deus que revelou ao homem, mas tem coisas que foi o príncipe das trevas que revelou, ok? E aí faz uma mistura. Então, tá complicado, gente. Complicado. Por isso que eu sempre recomendo ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, porque a Bíblia você está ali lendo com seus olhos, com a graça de Deus que te deu, ok? Que você está raciocinando com o seu... Você tem pouco conhecimento, pode ser pouco conhecimento, mas é seu. Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Então é isso. É isso que eu quero dizer. E aí, pois é, e aí eu lendo a Bíblia, gente. Eu lendo a Bíblia, fazendo comentário assim da Bíblia. Quem já assistiu meus vídeos sabe, que vai lá no Católica, no Eclésia Católica de Cristo. Você vai ver meus vídeos que eu faço lendo a Bíblia. Lá no Bíblia Diária também, que eu tenho, que é mais canal mais antigo. Também você vai lá ver eu fazendo os comentários da Bíblia. Não é nada de extraordinário. É aquilo que eu vou conseguindo entender conforme eu estou lendo. Pois essa tecnologia cortou meus vídeos. Não é sempre que corta, graças a Deus, né? Que não é sempre. Mas teve 2 vídeos meus que eu fiz a semana passada. Que para quem não sabe, hoje é o primeiro dia da semana, ok? Começou a semana hoje. Então, tem 2 vídeos meus que me roubaram. De um acho que roubou uns 5 minutos, de outro roubou uns 8 minutos. Cortou, gente, cortou. Eu fui, na hora que eu fui, que eu tenho um aplicativo que porque para carregar rapidinho, não sei se vocês conhecem isso, eu vou dar uma dica. Se você, a maioria hoje em dia conhece, mas pode ser que tem gente que não conhece. Se você gravar um vídeo no teu celular e colocar, e for passar para a internet, vai ficar 2 dias passando. Mas se você, igual eu tô fazendo aqui, eu tô no Instagram. Se você for no Instagram, se você for no Facebook, normalmente eu uso página no Facebook, e gravar o vídeo, aí tem um aplicativo que você passa para a galeria do celular ou para o arquivo do celular. É rapidinho, gente. 1 minuto, 2 minutos máximo. É rapidinho. Aquilo que você ia demorar 2 dias para passar, aí vai ali. E quando é dessa forma, aí depois você joga pro YouTube. Aí vai o quê? Quando a internet tá forte, 1 minuto, 2 minutos, você carrega um vídeo de 30 minutos. Ok? Então esses aplicativos aí, ou até mesmo o aplicativo que controla as redes sociais, às vezes eles cortam vídeo de leitura bíblica minha. Eles cortam. Teve uma vez que eu fiz, acho que o de Salmo 91, 23, que eu tenho também nos meus canais, que eu gosto de escutar. A oração que você nunca pode cansar de ouvir é Pai Nosso, Salmo 23, Salmo 91.
Eu também recomendo João 17. É um pouquinho longo, mas escuta. Eu escuto sempre João 17. Então, e assim, às vezes eu estou escutando assim, eu pego um versículo lá e falo, nossa, olha esse versículo que está falando isso. Então, eu estava fazendo só a leitura. E essa tecnologia me cortou. Então, gente, não se ilude com tecnologia, não. Ela não é convertida. A tecnologia não é convertida, gente. Ela pode até te ajudar para te agradar, mas ela vai te dar o que ela quiser. E com o passar do tempo, eles vão colocando regras para a tecnologia. Olha, você só pode aceitar isso. E isso você não vai aceitar. Então, a máquina não vai aceitar. Então, já sabe, né, gente? Já sabe. Já sabe a perseguição que vem nesse mundo. Graças a Deus que nós temos a liberdade em algumas nações de pregar a palavra de Deus. E na internet ainda. Mas quando eles... A gente sabe que uma hora ou outra eles vão começar a perseguir, gente. Por quê? Porque não é vantagem para eles ficar falando de Bíblia. Não é vantagem. Por enquanto, eles deixam, porque eles também ganham com isso. A gente também paga algumas coisas na internet. Eu, por exemplo, pago o YouTube para mim não ver comercial. Eu não gosto de ver comercial. Ok? Tem pessoas que pagam sites, pagam... Então, eles estão ganhando também. Por isso que eles não... Mas o dia que eles não precisar mais do dinheiro do crente, eles vão cortar. Não se ilude, não, ok? Não se ilude que eles vão cortar. E aí você vai ficar igual aqueles crentes que só tira da Bíblia os versículos bonitinhos, né? Já tem crente que já faz isso, infelizmente. Como se, a Bíblia é um todo. Não adianta você tirar só os versículos bonitinhos que tem nela e jogar o resto fora, não. Ok? Não adianta. Ela é um todo. Então, cada dia que passa eles vão começar boicotar, não sei, acho que essa palavra não está certa, não sei nem falar direito, mas eles vão controlar aquilo que você vai falar da Bíblia. Eles vão começar a controlar. Então eu agradeço a Deus por estar tendo a oportunidade ainda de ler, mas a semana passada eu fiquei triste com 2 vídeos meus, não sei o que deu neles naquele dia, e 2 vídeos meus eles cortaram. Até saiu o vídeo inteiro na página do Facebook, mas quando eu fui abaixar num aplicativo para passar pro YouTube, tava faltando, ok? Então não se iluda com esse negócio de inteligência artificial, não se iluda, ok? E também cuidado com esses grandes sábios da internet, porque são sábios só da internet, pegam diplomas pela internet, pastores, rabinos. O padre ele ainda é exigido mais estudo, porque o padre tem um controle. Okay? Os rabinos antigamente também tinham, mas hoje em dia eu vejo cada pessoa dizendo que é rabino no YouTube, porque eu fico assim assustada. Eu falei, o quê? Você é rabino? Eu assisti uma live lá. Gente, o homem que dizia que era rabino falava palavrão. Falava coisa com coisa. Falava que ele consultava as coisas Ele mesmo falou que quando ele queria alguma coisa, ele ia lá pra tecnologia pegar. Gente, tá tudo... Como diz, antigamente, que era da minha época, né? Tinha aquele ditado que dizia, é Denorex, parece, mas não é, né? Esse tal de Denorex, que parece, mas não é, né? Eles falavam assim, ou então falava assim, né? Bem antigamente, falar que era, no Brasil, falar que tudo era acho que do Paraguai, né? Ah, isso é coisa do Paraguai, é aquelas coisas que estragavam rápido, né? E hoje fala que é da China. Ah, isso é coisa da China. Ok? Mas mesmo as pessoas sabendo que o negócio não dura muito, compram, porque é barato, né? Mas hoje em dia tem pastores se formando, tem rabinos se formando, que é do Paraguai. Nada contra o estado do Paraguai, nem conheço. Que é da China também, nada contra a China, porque compra quem quer. E a China, pelo menos, está dando oportunidade do pobre ter as coisas. É ok?
Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, né, gente? Não sou hipócrita, não. Deus me livre de ser hipócrita. Porque tem um monte de gente aí da direita, da destra, que compra coisa da China e depois mete o pau. Ah, gente, vamos parar de ser hipócrita, vamos? Então é isso, gente. Mas eu vou deixar vocês por aqui falando, tome cuidado com essa tecnologia, tome cuidado, porque tome cuidado com esses canais de YouTube lá, eu morri, voltei. Não tem gente ali, gente. É uma história que pediram para inteligência artificial contar. Mas não tem a pessoa presente. Ok? E isso prejudica aquilo que é verdade. Porque tem as histórias verdadeiras, mas com esse negócio vai banalizando as coisas. Tem gente falando que não sei quem ia orar em línguas para a inteligência artificial interpretar. Gente, não faça isso. Não banalize as coisas de Deus. Deus vai punir quem estiver brincando com as coisas dele, ok? Deus vai punir. E muitas coisas que eu... Gente, muitas coisas que eu falei assim, olha, vai acontecer isso. Mas não é que eu estava profetizando. É só porque às vezes eu fico indignada com as coisas. E depois aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Ok? Então, olha, eu vos deixo aqui. Até a próxima. A graça de Deus. E prefira as coisas naturais. Ok? Prefira um testemunho, ainda que ele seja pequeno, mas que você está vendo a pessoa contar a experiência dela com Deus, uma pessoa que você sabe que ela é de confiança, que ela não está inventando, que ela não está indo buscar lá no chat do GPT ou isso e aquilo, ok? Fico na Shalom até qualquer hora, que o Eterno vos abençoe, na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso amado, ok? Pai, Shalom.